Hoje, vamos falar de um problema de saúde que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas que muitas vezes passa despercebido. Chama-se giardíase e é causada por um parasita microscópico com uma estratégia de sobrevivência, bem, incrivelmente astuta. Sabe aquele desconforto intestinal que parece não ir embora? Talvez depois de uma viagem ou de beber uma água de uma fonte mais duvidosa? Pois é, muitas vezes o culpado não é o que se comeu, mas sim um organismo minúsculo que decidiu que o nosso intestino era um ótimo sítio para morar. Muito bem, este é o nosso plano. Para percebermos bem este parasita, vamos começar por definir o que é a giardíase e conhecer as suas duas faces. Depois, vamos seguir o seu ciclo de vida para ver como ela infecta, aprender a identificar os sinais e, claro, descobrir como combatê-lo e, mais importante, como o evitar. Vamos começar pelo básico. O que é exatamente a giardíase e quem é, afinal, este pequeno causador de problemas? Acontece que a giardíase é uma das infecções parasitárias mais comuns do planeta e afeta tanto humanos como animais. O responsável é um protozoário chamado Giardia lamblia. É tão, mas tão comum, especialmente onde o saneamento básico é mais fraco, que a própria Organização Mundial da Saúde a considera uma doença negligenciada. Ou seja, afeta milhões, mas não recebe a atenção que devia. E o que é que torna a giardia um parasita tão bem-sucedido? É a sua incrível capacidade de mudar de forma. Pense nela como uma espécie de agente secreto, com duas identidades completamente diferentes, cada uma com uma missão muito específica. De um lado temos o trofozoito. Esta é a forma ativa a que causa os problemas. É ela que se move, se alimenta e se multiplica dentro do nosso intestino. Do outro lado, temos o cisto. Esta é a forma de sobrevivência, uma autêntica cápsula blindada que consegue esperar pacientemente na água ou nos alimentos por um novo hospedeiro. E esta imagem aqui, bem, mostra a diferença na perfeição. À esquerda está o trofozoito, com aquele formato de pera, e os seus flagelos, que são como pequenos motores para se mover. E à direita, o cisto, todo compacto e protegido por aquela parede super resistente, que lhe permite sobreviver lá fora durante semanas ou até meses. Então, como é que este parasita põe o seu plano em prática? Vamos seguir a sua jornada passo a passo. É um ciclo de vida que é ao mesmo tempo muito simples e terrivelmente eficaz. O plano de ataque tem 4 fases. Primeiro, a ingestão dos cistos. Eles sobrevivem à acidez do estômago e, quando chegam ao intestino delgado, eclodem, libertando os trofozoitos. Aí, estes começam a multiplicar-se a uma velocidade impressionante. E, por fim, quando chegam ao intestino grosso, transformam-se outra vez em cistos, prontos para serem libertados para o ambiente e começar tudo de novo. O que é fascinante neste esquema é que conseguimos ver a jornada completa. Começa com a ingestão do cisto, que é a forma que nos infecta, depois a sua transformação em trofozoitos já dentro do corpo e termina com a libertação de novos cistos prontinhos para contaminar o ambiente e infectar outra pessoa. O ciclo fecha-se. E se olharmos mais de perto, é aqui que o verdadeiro estrago acontece. Como se vê na imagem, os trofozoitos agarram-se à parede do intestino delgado. Esta ocupação em massa provoca inflamação e danifica as vilosidades, aquelas pequenas estruturas responsáveis por absorver os nutrientes. Basicamente, o parasita sabota a capacidade do corpo de se nutrir. E é por isso que os sintomas aparecem. Certo. E como é que todo este dano se manifesta no nosso corpo? Vamos ver agora quais são os sinais de alerta mais comuns e como é que os médicos confirmam que a giardia é a mesma culpada. Normalmente, os sinais começam a aparecer 1 a 3 semanas depois da infecção. O sintoma clássico é uma diarreia aquosa, acompanhada de cólicos, muitos gases e inchaço. O que é realmente preocupante é que, por vezes, a infecção pode tornar-se crónica, com sintomas que vêm e vão durante anos, levando a perda de peso e a sérios problemas nutricionais. Por isso, para ter a certeza de que é mesmo giardíase, é preciso encontrar o parasita. Não há outra forma. O método mais comum é analisar uma amostra de fezes ao microscópio. O que se procura são os cistos, ou, se a diarreia for muito aguda, até os próprios trofozoitos. E agora, chegamos à parte mais importante. Como é que nos livramos deste parasita? E, melhor ainda, como podemos evitar que ele nos apanhe em primeiro lugar? A boa notícia é que a giardíase tem tratamento e é eficaz. Existem medicamentos antiparasitários que eliminam a giardia do organismo. O metronidazol e o tinidazol são duas das opções mais comuns.
E é interessante ver que o tratamento pode ir de vários dias a uma simples dose única. Mas o importante é que, regra geral, resolvem a infecção. Mas claro, a melhor estratégia é nem chegar a ser infectado. E a prevenção passa toda por quebrar aquele ciclo de transmissão que vimos há pouco. Isto significa coisas simples, mas super poderosas. Lavar bem as mãos, garantir que a água que bebemos é segura, lavar muito bem frutas e vegetais e ter um cuidado extra com o que se come e bebe, especialmente em viagem. Esta citação resume tudo na perfeição. As principais vias de infecção são a água, os alimentos e o contacto direto. Ou seja, está tudo ligado à higiene e ao saneamento. E a boa notícia é que todas estas vias podem ser controladas. E isto leva-nos a uma última reflexão. A higiene pessoal é absolutamente vital, claro, mas a verdadeira batalha contra a giardíase luta-se numa escala muito maior. O acesso à água potável e a um saneamento eficaz são as armas mais poderosas que existem. E a pergunta que fica no ar não é só se estamos a fazer o suficiente individualmente, mas sim o que mais pode ser feito para proteger comunidades inteiras deste inimigo invisível.